Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Vamos para a nossa 11ª semana, vamos fazer uma revisão um pouco do que a gente já viu até o momento, nessa segunda parte, né? A gente estava vendo a parte de urbanização e eu vou tentar fazer um fechamento disso, tá? Para a gente sistematizar e organizar um pouco o que a gente viu até agora, para a gente seguir um pouco nesse conteúdo, tá? A gente começou, né, trazendo um pouco da escola de Chicago, né, um pouco do Zimmel, para tentar entender, né, ou da metrópole da vida mental e tudo mais, para tentar entender como é que funciona essa dimensão da cidade. O que significa, né, este processo de urbanização, né, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da percepção das pessoas, né? Porque a gente já comentou o fenômeno físico, né, que é essa migração dos espaços rurais para a cidade, mas isso não é uma coisa que é só botar um bando de gente junto numa cidade e pessoas espalhadas no campo é a mesma coisa. Não é, né? A percepção é diferente. A forma de perceber a realidade de uma pessoa que vive numa cidade e no campo é diferente. Não estamos falando de tecnologias, né? Do ponto de vista tecnológico, é uma outra lógica, mas a percepção é diferente. Quando a gente aglomera as pessoas, é diferente a forma de conceber o mundo. E quanto mais gente está organizadas dentro do mesmo espaço, do espaço urbano, e quanto mais diversa é esse grupo de pessoas, mais complexa é a dinâmica de organização dessa cidade, porque ela tem que lidar com mais coisas. É por isso que a gente citou muitas vezes as cidades globais, as cidades cosmopolitas, porque é isso, né? Essa cidade o que é uma cidade cosmopolita? Uma cidade que vive muita gente diferente, né? Tem várias etnias, várias religiões, todo mundo, né, tem que viver junto naquele espaço, né? Porque trabalha, vive ali e as pessoas têm que se tolerar, né? Elas têm que aprender a conviver junto, conviver com o diferente. Por isso que a gente vai pensar, por exemplo, pessoal, as cidades em geral, onde tem grandes concentrações urbanas, são cidades mais tolerantes a diferente, elas não estranham tanto as coisas que em outros contextos é visto como estranho, né? Então, por exemplo, uma pessoa cheia de tatuagens, piercings, né, com várias alterações físicas, né, que são, a gente chama isso de alterações culturais, né, enfim, porque não são naturais, né, a pessoa não nasceu com isso, então ela, através de uma cultura de consumo, ela vai fazendo marcas de tatuagem, piercings, né, alargadores e tudo mais, que faz alterações físicas no seu corpo inteiro, né. Uma pessoa que tem esse tipo de coisa e transita dentro de um espaço como São Paulo, por exemplo, óbvio, vai chamar um pouco de atenção, mas ok, né? Ninguém vai dar muito a bola uma pessoa cheia de tatuagem. Agora, se essa mesma pessoa, com uma cidade muito pequena de interior, onde ninguém tem tatuagens, esse tipo de pessoa praticamente inexiste na cidade, ele vai causar um grande estranhamento. Então, é uma diferença de percepção de mundo. Isso que eu quero que fique bem claro. E para além disso, a gente vai ter a questão, que eu tentei trabalhar um pouco, né, da distribuição espacial das pessoas, tá? Ou seja, dependendo da quantidade de riquezas que a pessoa tem, dos recursos que ela tem, ela vai se organizar espacialmente na cidade. Então, as classes sociais, elas se distribuem na cidade, não só isso, né? Aí depende do contexto urbano. Outras dimensões, além da classe social, também se somam à distribuição espacial. Por exemplo, religião, né? Etnia, enfim, e várias outras coisas são também cristalizados na dimensão espacial das cidades. Então, por exemplo, né, que nem eu já comentei, São Paulo tem o bairro da Liberdade, que é um bairro essencialmente japonês, mas tem outras tradições orientais lá também, chineses, coreanos e outras que também se instalaram lá. A gente vai ter bairros, por exemplo, aí contexto norte-americano, né, bairros aí que envolve a questão racial, bairros negros, né, bairros brancos, e em outros lugares tem outros tipos de contexto, bairros de judeus, né, bairros na França de marroquinos, né, de argelinos, que eram colônias francesas, né? Então, cada região, em função das migrações das pessoas que vão para aquele lugar, elas acabam, dependendo do caso,
constituindo bairros, né? Nos Estados Unidos era muito comum ter bairros de italianos, né? Tanto é que a máfia italiana é famosa, né? Com o Al Capone, por exemplo, né? Que era da máfia italiana, que eram bairros de italianos periféricos que acabam se constituindo. Então acaba tendo uma série de questões, né? Que acabam desencadeando, né? Desdobrando nessa distribuição espacial, tá bom? Então isso que eu quero que fique bem claro para vocês, né? Que muito daquilo que é a diferenciação, que é uma diferenciação em certo sentido social, tá? Que a sociedade cria, os critérios de diferenciação, porque veja, né? Vamos voltar um pouquinho. Ser humano, gente, é tudo igual, tá? Eu, vocês, é todo mundo igual. Do ponto de vista prático, a gente é constituído biologicamente, é tudo igual. A gente tem, obviamente, escolhas diferentes, né? E marcadores culturais diferentes. Dependendo do local onde eu vim, aquilo que eu convivi, eu vou criar uma forma de conceber o mundo. Essas são as diferenças, né? Isso pode ser, envolve religião, envolve escolhas, envolve tradição étnica e várias outras coisas, né? Pegar o meu caso específico, né? Eu sou, minha família do meu pai era de pessoas ligadas ao campo, né? De produtores, criadores de gado, coisas do gênero. Essa era a família do meu pai. Então, esse é o contexto do meu pai. Da minha mãe eram pequenos colonos, né? Pequenas famílias com agriculturas de subsistência, né? De colonos alemães, né? Essa mistura interferiu muito na minha criação, porque eu tive contato com esses diferentes universos ao longo da minha criação. Isso me fez ser o que eu sou. Então, essas diferenças da família do meu pai e da criação da minha mãe, essa relação étnica, né, da minha mãe, fez aquilo que eu sou, né? E isto, em geral, se cristaliza dentro dos espaços urbanos também. Essas coisas começam, dependendo, se tem grandes concentrações, por exemplo, de colonos, de imigrantes de uma região, isso acaba aparecendo na forma de bairros dentro de uma cidade. Então, a diferenciação, a espacialização geográfica das cidades, ela está diretamente relacionada com a organização social da cidade. É isso que eu quero que fique bem claro. A organização social, ela influencia diretamente a espacialização, tá? A forma de organização da cidade. Dito isso, a gente vai para um ponto, eu trabalhei um pouquinho, mas só quero aprofundar um pouquinho mais, que é a questão da segregação nas cidades. Como eu falei, a organização social, ela se cristaliza na organização da cidade, da espacialização da cidade. Isso serve para renda, consumo e tudo mais, mas também para segregação. Então, se uma sociedade ela segrega determinado grupo social, isto vai ser explícito na forma de exclusão de determinadas pessoas de determinados espaços do núcleo urbano. E isso eu posso falar que todo o lugar do mundo tem isso. Toda sociedade exclui alguém de alguma forma, tá? É muito difícil uma sociedade 100% inclusiva, mas em geral toda sociedade tem algum público que ela exclui, tá? E ao fazer essa exclusão, ela vai constituir bairros, em geral periféricos, que são afastados dos centros mais importantes, onde circula a renda, onde tem mais fluxo de dinheiro, tá? Essas pessoas vão ficar bem afastadas e, em geral, essas pessoas não conseguem emprego nesses espaços, que tem maior circulação de renda. Então, elas são excluídas, né? Digamos, a lógica de organização daquela sociedade não quer que aquelas pessoas tenham acesso a determinados espaços urbanos, a determinados locais de dentro da cidade. Então, por exemplo, né, Paris, né, tem uma região específica de Paris, que é uma região maldita, que a pessoa, se ela vive naquela região, ela tem aquele CEP lá, ela não consegue emprego em local nenhum. Tá? Eu vou deixar aqui em algum lugar qual região é essa, que agora, quando eu estou gravando o vídeo, eu não lembro de cabeça, mas tem uma região lá, que é um CEP, que é maldito. Tipo, tu vive naquela região, tu não vai conseguir emprego, tanto é que as pessoas mentem sobre, dizendo que elas moram em outro lugar, ou alugam um espacinho em outro lugar, só para ter um CEP diferente e tal, porque é um CEP maldito. Porque é uma região de exclusão social, onde, digamos, é uma periferia lá de Paris, e é uma região que ninguém quer saber, porque tem um status de que todo mundo que vive lá é marginal e coisa do gênero. O Brasil não é diferente, né, gente? A gente
tem a periferia, né, as regiões, as vilas, regiões de invasão e tudo mais, que em geral são muito mal vistas, né, porque se considera que são regiões muito perigosas, né, e basicamente quem vive lá é taxado como marginal. E aí o que acontece? Né? A gente tem toda uma organização de exclusão dessas pessoas. Então, primeiro, né, as pessoas que vivem nessas regiões, elas se constituem... É muito difícil delas conseguirem sair. Por quê? Várias questões. Primeiro, transporte público em geral nessas... Primeiro, são regiões muito afastadas, tá? Em geral são regiões muito distantes, como eu falei, da onde circula o dinheiro, ou seja, são regiões afastadas dos centros, dos núcleos urbanos. Então, são regiões bem periféricas. Essas regiões periféricas, que são afastadas, elas, em geral, têm um fluxo de transporte, sobretudo público, muito baixo. Ou seja, é difícil ir, entrar e sair de lá. Começamos por aí. Tá? E isso não é à toa, é difícil isso acontecer. Além disso, justamente essas regiões que são muito pobres, as pessoas que lá vivem têm um marcador, a gente chama-se de um estigma social. Então, quando elas vão tentar conseguir emprego, elas obviamente têm que falar onde moram. Até porque o empregador tem que fazer o cálculo, né, de passagem e tudo mais. E essas pessoas, elas acabam sendo, de alguma forma, o local onde ela vive, o estigma do local, acaba passando para a pessoa. Então, se é um local onde tem muita violência, tem tráfico de drogas e outras coisas, que em geral os locais mais pobres acabam tendo isso, por uma ausência de Estado naqueles espaços, né? A gente já comentei um pouquinho, né? Locais periféricos, né? Em geral, zonas muito pobres, que são zonas de invasão, o Estado não atua ali dentro de forma efetiva. Então, não tem creches, escolas, estações de polícia, não tem muita coisa nesse sentido. Consecutivamente, é muito fácil de o crime se alastrar ali, dos traficantes se alastrar ali, porque é uma terra de ninguém, né? O Estado não está atuando de forma ativa ali dentro, os traficantes tomam aquele espaço para eles. Então, é uma zona, em geral, muito violenta, né? Controlada por tráfico de drogas e tudo mais. E, por consequência, né, as pessoas que vivem ali têm esse estigma também, né? Aqui em Santa Maria a gente tem isso, em qualquer cidade do Brasil a gente acaba tendo esse estigma, esses marcadores. Né? Então, essa dimensão desse estigma social dado a uma determinada região, aos habitantes de uma determinada região, perpassam para as pessoas e isso acaba gerando um processo de exclusão. Ou seja, a exclusão daquelas pessoas por elas viverem naquele espaço, né, por elas serem pobres e tudo mais, isso assume várias dimensões. E, obviamente, né, que é o momento de discutir um pouco isso, a dimensão racial também faz parte disso, que é a grande questão, né? A gente já conversou um pouco disso também. O racismo, né, a discriminação racial, ela está presente nesse processo, porque justamente a maior parte da população de periferia, no Brasil praticamente inteiro, é negra, né? Então, a maior parte da população, né, das periferias das cidades, seja onde for, ela é majoritariamente negra em praticamente todo o país. Digamos, as concentrações de pessoas negras são muito maiores. Ou seja, exclusão social em núcleos urbanos envolve também, praticamente no Brasil, necessariamente, a questão racial. Porque questão também muito básica, né? A gente teve um problema de escravidão no Brasil, né? A gente teve isso, a escravidão como matriz financeira, né? Uma organização do trabalho, né? Baseada na escravidão, e a gente nunca resolveu isso de fato, né? A gente nunca teve uma ação energética por parte da sociedade do Estado para tentar resolver essa questão. Como a gente nunca fez isso, de fato, né, a gente fez algumas medidas e uma das poucas medidas que existiu em relação a isso, a despeito de ser boa dos posicionamentos, mas uma das poucas medidas que a gente teve historicamente que tentou minimizar o fato de a gente não ter feito nada em relação às pessoas negras, à escravidão, né, e o que isso gerou socialmente para essas pessoas,
foi a política de cotas. Isso é uma tentativa, né, de tentar corrigir um pouco isso, mas foi a única política. Se a gente vai pensar, é muito pouco, né, porque de fato não tem como resolver todo o problema social gerado, né, do processo de exclusão social das pessoas. Mas vejam, como a gente já falou, os negros, né, quando foram, entre aspas, libertos, né, eles foram jogados ao mundo, foram constituir as periferias, e junto com a constituição das periferias veio o processo de exclusão social automaticamente, né? Eles foram para lugares que ninguém queria, e quem vinha dos lugares que ninguém queria, né, que eram os locais de periferia, né, que, enfim, morros, seja lá onde for, que ninguém com dinheiro queria, aqueles espaços, aqueles espaços também, quem vive naquele espaço ninguém quer. Então é um processo duplo, né? Então é um espaço que ninguém queria, mas quem vive naquele espaço ninguém quer. Então essas pessoas são meio que condenadas a viver num processo de pobreza e marginalização. Não tem muita, elas têm pouca alternativa de troca de vida porque não é dada oportunidade para elas. Então tudo isso é materializado espacialmente. Então quando a gente pensa se a gente vai olhar a distribuição da cidade, a forma com que ela se organiza, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, né? Aonde tem violência, aonde não tem violência, isso tudo tem um porquê. E este porquê está diretamente relacionado à forma de organização da sociedade. Um problema de espaço urbano não é um problema meramente técnico, ele é um problema social. A dimensão técnica ela perpassa, mas vejam, a gente vive no século XXI, tá? Para praticamente qualquer problema social, a gente tem solução. Para qualquer problema técnico, a gente tem solução. O que acontece numa cidade? Vamos pensar aqui, por exemplo, congestionamento. Tem solução. Água, luz, esgoto, saneamento, segurança, tudo tem solução. Absolutamente tudo. A gente vive no século XXI, tem muita tecnologia de N naturezas, para tudo tem solução. Por que algumas soluções são implementadas em determinados espaços e não em outros? Entendem? Isto está diretamente relacionado à organização da sociedade. Aquilo que a sociedade, no sentido mais amplo, valoriza. Aquilo que é mais atrativo. E aquilo que a sociedade, no sentido mais amplo, valoriza, segue. Voltamos, né? A gente vive num mundo que ele é capitalista, né? Então, os espaços e locais onde existe mais fluxo de capital determinam o processo de organização da cidade, a partir daqueles núcleos que se organizam os demais. Então, locais onde tem maior concentração de renda, ou seja, onde tem mais gente com dinheiro, são locais mais protegidos. Locais onde tem gente com menos dinheiro são locais menos protegidos. Isso qualquer cidade é assim, né? Dentro do nosso mundo, né, que a gente vive. Então, essas coisas fazem parte desse processo. Então, pensar cidade não é... Quando a gente olha para uma cidade, isso, não sei quem de vocês que está vendo aqui quer fazer, por exemplo, arquitetura, que arquitetura é urbanismo também, quando a gente, ou geografia, ou disciplinas assim, né, que tem esta dimensão de analisar cidades, mas quando a gente vai ver uma cidade, quando a gente analisa a organização de uma cidade, a gente está vendo muito mais do que pessoas amontoadas. A gente está vendo o modo de funcionamento daquela sociedade. Então, é impossível entender uma cidade sem entender de organização econômica, sem entender de organização social, sem entender de processos de exclusão, sem entender de todos os dilemas que aquela sociedade passa, porque isso tudo fica cristalizado na forma de espacialização na cidade, na forma com que a cidade se organiza. Tá? Isto é sociologia urbana, por exemplo, né? É assim que a gente analisa. Por isso que são temas transversais, gente. A gente vai pensar que, né, a gente fez a aula, né, em conjunto, nessa última semana, né, a questão da urbanização, ela é um tema multidisciplinar, porque ela, como eu estou falando, ela tem a dimensão social, mas essa dimensão social ela reverbera em outras, e isso tudo está em constante comunicação. A gente vai ter a dimensão ambiental da cidade, né, os efeitos ambientais que ela gera, né, os de poluição e tudo mais, a necessidade de água limpa,
e tudo que é necessário para ela. A gente vai ter a questão de abastecimento, que é logístico, né? A gente vai ter a questão da pobreza, miséria, segurança, né? Os problemas, né, mazelas de tráfico de drogas e assaltos e tudo mais, criminalidade. A gente vai ter a dimensão do lazer constitutivo de uma cidade, né, que é a forma como ela se organiza em festas, bares e tudo mais, que é uma forma de válvula de escape da cidade. A gente vai ter o estresse da cidade, a gente vai ter as oportunidades que uma cidade grande dá, né, em função de acesso a bens, serviços e tudo mais. Então é um universo de coisas. Praticamente, se a gente vai pegar, sobretudo, uma cidade grande, que nem eu já comentei, São Paulo é um exemplo muito claro disso, a partir de São Paulo tu estuda, pensando a organização espacial e tudo que São Paulo representa, dá para analisar o sistema capitalista mundial a partir disso, né? Como o mundo atual se organiza, porque as coisas, tudo passa por São Paulo. São Paulo é um grande centro econômico mundial e ele está diretamente integrado, a Bolsa de Valores de São Paulo está diretamente integrado à Bolsa de Valores mundial. Conceptualmente, os fluxos de capital e tudo mais estão ali. E São Paulo expressa o modo de organização do mundo contemporâneo também. Então, a partir dali, a gente consegue compreender várias dinâmicas e várias dimensões da sociedade na qual a gente vive. Então, estudar a urbanização é um treco, algo muito profundo, né? Envolve tudo. E é um pouco disso que eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês, tá? A gente está fazendo aqui uma revisão, né? Estou tentando costurar, né? Estudar urbanização é estudar a percepção das pessoas, é estudar a forma de encarar o mundo, é estudar acesso, é estudar praticamente tudo, né, que a nossa sociedade tem. Tudo está misturado nas cidades, tá bom? Por hoje é isso, pessoal, né? Espero que tenha ficado claro. Se ficar dúvidas, vocês me procurem, né? E essa semana é essa revisão geral aqui que eu resolvi fazer dessa forma aqui, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos na próxima. Até, pessoal!